Eu me converti com 33 anos de idade. Eu tinha 4 anos de casado, né? A minha filha Kelly tinha 3 anos quando eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus, eu venho de uma origem católica romana, né? Os meus pais eram católicos. A minha mãe tinha uma fé fervorosa, nos ensinou o caminho de Deus, mas eu não tinha ainda essa conversão, né? E quando eu me casei, depois de 4 anos, eu conheci Jesus Cristo através do meu sogro, que começou a frequentar a igreja Maranata, na ocasião. E ele começou a frequentar a igreja Maranata e depois de um determinado tempo, questão de meses, 1 ano e pouco, ele me convidou para ir na igreja, eu fui, ouvi a palavra de Deus na primeira vez, fiquei assim um pouco meio... ressabiado. De ver uma igreja pentecostal, como eles glorificavam a Deus, como eles oravam, levantavam as mãos, era um avivamento. E a igreja católica não, né? A igreja católica é um silêncio tremendo, então aquilo já me deixou assim. Mas eu fui a segunda vez, e na segunda vez que eu fui, a palavra de Deus falou comigo, e eu me converti, aceitei Jesus naquele dia, tanto eu como minha esposa. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 33 anos. 33 anos. É o Espírito Santo que convence, né, pastor? Então foi uma beleza. E assim que eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja, todos os trabalhos que tinham ali na igreja, eu frequentava. O pastor Décio tem em uma das diversas conversas que eu tive com ele, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre aquele processo que o senhor fala que aquele encontro verdadeiro com Jesus, aquela transformação completa que acontece na vida da pessoa. Como que foi esse processo para o senhor? Então, esse processo, ele aconteceu o seguinte: a minha esposa, influenciada pelo meu sogro, que já tinha deixado o catolicismo, estava frequentando a igreja Maranata, né, que ficava na Rua das Gestas, número 245, ela começou a discutir comigo, ela estava frequentando sem eu saber, porque a igreja, ela tinha os cultos às 14 horas, né, às terças-feiras às 14 horas, e ela estava vindo, e eu trabalhando não sabia, e ela já tinha se convertido, né? Depois ela começou a querer me converter, né? Então começou a saiu em faísca. Eu defendendo o catolicismo. Aquele ferro e fogo. Eu defendendo o catolicismo e ela querendo me convencer. E o senhor resistente. Eu resistente. Aí um dia fechou mesmo. Nós estávamos na casa da minha mãe, do meu pai. Foi num domingo, nós viemos para casa e começamos a discutir sobre batismo e aquilo começou a tomar caminhos diferentes, né? Sim. E a minha esposa ficou assim meio transtornada, né, porque eu comecei a bater de frente, né? E aí eu vi que o negócio ficou meio preto. Eu morava... A minha casa é paralela com a casa do meu sogro, então nós tínhamos até um portão no fundo, onde a gente se comunicava, um passava para lá, outro para cá, né? E eu fiquei esperando meu sogro chegar, eu fechei todas as portas, minha mulher queria sair de casa, né? Eu fechei todas as portas, esperando meu sogro chegar. Quando ele chegou, eu fui lá na casa dele, pelo portão dos fundos, e falei para ele: "Senhor Mário, quando é que tem culto lá na igreja?" Aí ele falou assim: "Olha, tem culto agora, na quarta-feira tem culto." Eu falei: "Então, o senhor me convida que eu vou." E era um culto de oração, né? E eu peguei e fui nesse culto. Fui nesse culto e dali comecei, me converti, né? Aceitei Jesus, me converti e comecei a frequentar a igreja. Todos os trabalhos, tinha escola bíblica dominical, né? Embora a igreja era pequena, né? Porque naquele tempo... Na década de 60 e 70, houve um grande avivamento aqui em São Paulo. Foi exatamente nesse momento que a palavra de Deus me atingiu. E a conversão, ela foi genuína, né? Quando Jesus entrou na minha vida, ele me limpou completamente. Glória a Deus. Eu que era um fumante, fumava muitos cigarros por dia, tomava minhas bebidinhas, cerveja. Eu nunca gostei de bebida quente, mas cerveja a gente tomava, né? E gostava de um joguinho, aposta, jogo de loteria, fazia meu jogo de bicho, né? Isso aí. E sabe como que é o palavreado de uma pessoa não convertida? É um palavreado
Palavras chulas. Chulo. Então, aquilo quando eu me converti, que eu fui lá na frente, aceitei Jesus e que fizeram oração sobre mim, me libertou completamente. Nunca mais eu pus um cigarro na boca. Da igreja e já nunca mais pus um cigarro na boca, nunca mais tomei bebida alcoólica, né? Mesmo que cerveja. Comecei a deixar aquelas amizades que me influenciavam, né? Para esse ponto, e comecei a conquistar novas amizades que professavam a mesma fé. Glória a Deus. Nossa.